Vivo. Ver se vai ter essa direitinho aqui o som, né? Que aquele dia nós deixou o som meio falhando. Vamos ver se hoje nós não tá com som ruim, né? Mas eu acho que hoje nós estamos com som melhor. Né? Vamos ver aqui como vai estar aqui. Mas eu acho que vai estar tudo ok aqui. É complicado aqui para achar isso aí. Vamos ver o que nós vai achar aqui. Vamos só controlar o som hoje para não acontecer igual aconteceu da outra vez, né? Então, vamos só conferir aqui, ver se o som está saindo legal. Mas eu acho que o som tá saindo bem hoje. Tá tudo ok. Então vamos fazer a apresentação das variônicas. Vou dar uma ajeitada aqui. Essa é a variônica número 2. Você pode trabalhar com testemunho, ou trabalhar com ouro, diamante ou comando de voz. Você pode manter ela certinho e comandar ela o que você quer caçar. Almir, bem-vindo à live. Boa noite. E também você pode carregar ela também no bolso. Pode desparafusar ela aqui, ó. Tirar ela e carregar ela no bolso. Se você for usar, você coloca ela de volta. Parafuso. Já tem o lugar dela certinho aqui, ó. Parafusar de volta, está pronta para você usar ela. Aí o pessoal que tiver interesse aí, a inscrição fica embaixo do vídeo. Lembrar o pessoal que chegar na live, não esquecer de dar o like para nós, para dar uma força para nós. E logo aí nós vamos ter o ano que vem aí já com algumas novidades aí pro começo de ano. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é a número 4. Ela é toda de cobre. Punhadeira de cobre, as antenas é toda de cobre. E também você pode também trabalhar com testemunho, com ouro, com diamante. E pode dar comando para ela também. Então aqui dá para você colocar aqui, ó. Também tem uma rosca boa aqui também, para não perder à toa. E deixar ela mais perto aqui, pessoal, ver que ela é toda construída em cobre. Então o material dela é toda cobre. E você pode trabalhar com ela com testemunho e trabalhar com comando. E também são um excelente vara também para caçar arma também. Muito boa para trabalhar com a radiestesia. E nós tem o pêndulo. Nós tem um pêndulo também, que ele é todo em latão, todo metal amarelo. Corrente dele tem 60 centímetros. Dá para você trabalhar com ele andando com ele em pé aqui, segurando por aqui. E dá para você trabalhar em cima da mesa também, foto no celular,
fotografia em cima da mesa, testemunho em cima da mesa, gráfico em cima da mesa. E também você pode também trabalhar com testemunho mesmo. Você pode usar ele como testemunho. E também você pode comandar ele, que você quer caçar com ele também sem nada. Porque ele é igual às variônicas, ele também é todo material especial. É igual ao mesmo material das empunhadeiras que nós fabricamos o pelo. Amir, tiver alguma pergunta aí, manda aí pra nós. Mas de vez em quando aqui a gente tem que dar uma testada aqui no som, porque eu não tenho, não estou trabalhando com o retorno dele. Então de vez em quando nós tem que testar, porque teve uma outra live lá, ficou 20 minutos sem som. Aí falei, agora vai fazer o quê? Aí terminei a live. Mas ficou 20 minutos da live e não teve som. Lá bem, gente da live, boa noite. Agora que eu vi que tinha chegado primeiro lá em cima. Então, o pessoal for chegando aí, quiser ir fazendo alguma pergunta. Ainda vai, sexta-feira ainda vai ter uma live. Vamos fazer mais uma live sexta. E depois, no ano novo. Não, no ano novo não, nós vai ter no dia 2, né? Na segunda-feira. No ano novo não é domingo. Já Deus e já nós já vamos aí desejando um feliz ano novo aí pro pessoal, né? E às vezes nós não entra em contato mais, o pessoal que vê a live aí. Agradecer nossos inscritos, pessoal que tem se inscrevido aí no canal. Que todo mundo tenha um ano novo muito feliz. Com bastante saúde, que nós estejamos todos juntos aí de novo o ano que vem inteiro. O R.A., bem-vindo à live, boa noite. E o ano que vem nós vamos ter umas partes de novidades aí no canal. Umas coisas novas, vai ter bastante, vai ter uns par de vídeo novo. Vamos trabalhar aí com umas magias novas. Eu falei na última live lá. Por exemplo, pessoal, todo mundo sabe que o limão cura várias doenças, mas o limão tem como você aumentar a energia dele. Então isso é uma coisa que a gente já vai fazer na primeira live aí, já vamos falar sobre ele e falar também como aumentar essa energia. E depois nós vamos ter para várias outras coisas também. Então vai ter algumas coisas que vai ser mesmo, outras umas pela radiestesia, outras serão magia mesmo. Então vai ter bastante coisa nova no ano que vem. Agora que nós estamos aí com o canal liberado, estamos com a parte boa liberada, então pode ser que a gente ensine umas partes de coisa nova no ano que vem.
Também nós dá uma levantada no canal, né? Vou levantar o canal aí, ver se nós melhora aí as lives, nós aumenta o pessoal na live, ver se nós vamos dar uma melhorada no canal. Ver se nós melhora aqui também o sistema de gravar também. Agora o ano que vem vai ter que dar uma saída, fazer uns vídeos, umas coisas novas. Também mostrar aí pro pessoal aí que nós estamos fabricando uma peça nova. Esse material aqui, ó, eu estou fabricando um bastão de doge. Aqui vai sair um bastão de doge. Nós vamos fabricar ele, vamos fazer um bastão. Esse aqui vai ser novidade também para o ano que vem. Então, esse cano aqui ele tem 28 milímetros, ele tem uma pegada boa. Assim que ele estiver pronto agora em janeiro, a gente também vai falar sobre ele também. Como usa ele. Esse eu já tenho o projeto dele, já está há tempo, eu já até cortei faz tempo. Esses dias agora eu já fiz um encastou desse. Aí agora, vamos ver que agora começo de mês aí, se a gente já, agora em janeiro, se a gente termina ele. Porque desses aqui eu estou fazendo quatro deles, os 4 primeiros. Agora eu já estou preparando o material que vai nas pontas dele. Aqui num lado ele vai uma ametista. E do outro lado aqui ele vai um cristal. É um cristal mais ou menos, uma ponta boa aqui. E vai também uma ametista. Essa parte do cristal aqui é onde entra a energia. E essa parte da ametista é onde absorve a energia. Então agora o ano que vem que a gente terminar ele, que estiver pronto, a gente vai fazer algumas explicações sobre como trabalhar com ele. Só que o bastão ele já é mais, por exemplo, bom, a pessoa que já tem assim uma energia já um pouquinho mais alta, aí já treina com as variônicas, ele já tem uma energia um pouquinho mais alta. Então o bastão é ideal. E também para quem tem uma energia alta, o bastão também é ideal. Porque o bastão ele é para tirar energia ruim. Então ele tem muita coisa que pode ser feita com ele. Aliás, até em caça-tesouro. Até para caçar tesouro ele é importante. E também para limpar a energia ruim de dentro de casa. Por exemplo, você compra um móvel antigo, você compra uma coisa aí que chega aí, você passa ele também, não fica nem uma energia ruim, essas coisas. E também energia também. Essas energias que vêm, às vezes você vem da rua, elas vêm junto com você para dentro de casa também. Você usa ele também, você tira toda a energia ruim. Não fica nada. O bastão mesmo é uma ferramenta que toda pessoa que tem um conhecimento a mais aí em magia, não fica sem ele. Não fica sem ele, não fica sem o pé, sempre tem um pé também, na mão também. Agora, então nós vamos ter bastante coisa agora. Esse ano que vem vai ter muita coisa boa, nova aí.
E a pessoa que quiser aprender alguma coisa, vai dar para aprender muita coisa. Não é que nem a gente estava falando sobre o limão. Limão a pessoa sabe que o limão cura, gripe, é bom para gripe, é bom para isso, bom para aquilo. Mas ele não sabe como preparar o limão e como aumentar a energia do limão. E ele também não tem o conhecimento da energia que o limão tem. Então é essa parte aí, os conhecimentos que a gente vai passar e também vai ensinar como é que ele faz um momento de energia para aquele limão. Ou para ele tomar, ou para outra pessoa tomar. E também ensinar como e a hora que deve ser tomado. Porque, por exemplo, você tomar uma limonada, você toma a qualquer hora. Água com limão, açúcar, essas coisas. Agora, mas você preparar ele aí com uma dor de cabeça, um começo de resfriado, um começo de febre, e para que ele seja bom para o intestino, bem para o intestino, coloca o organismo para funcionar, combater outras doenças, então ele tem horário. Não é qualquer hora que você toma ele. Então é essas coisas aí que nós vamos ensinar aí no decorrer do ano que vem. Não só com limão, mas com várias outras frutas, erva e várias outras coisas. Então, porque a pessoa, se ela souber enriquecer, por exemplo, com a energia, ela até um pouquinho de água no copo. Se você pega um pouquinho de água no copo e você sabe enriquecer essa água de energia, é, ela pode se tornar remédio para aquela pessoa que vai tomar. Porque o que vai agir é a energia. É a energia que vai agir no organismo e fazer o organismo a combater certas outras doenças. Porque quando você compra um remédio de farmácia, não é a massa do remédio que é o remédio. O remédio é a energia que está ali, que ele foi feito. E a maior parte dos remédios foi feito aí de planta, de fruta, de raiz e de muitas várias outras coisas. E todas essas outras coisas têm energia. Ah, agora a pessoa tem que ter o conhecimento. Por exemplo, a pessoa aprende e fala, hoje eu estou aprendendo, mas hoje eu não preciso, mas daqui uma hora ou outra a pessoa pode precisar. Então a verdade é essa. Tudo que você aprende não é perdido, né? Agora, e também nós vamos ter algumas coisas também que é benzimento também, você usa energia para esses benzimentos. As pessoas chamam de benzimento, nós já chamamos de magia. Mas a questão de você ensinar essas partes é que você tem que ensinar ela de três maneiras. É uma na magia, uma em uma religião, outra em outra religião. Mas no fundo tudo é magia. Tudo. Tudo é magia. Nós fazemos magia 24 horas por dia. Então, só que tem outras pessoas que eles têm a religião deles. Então você tem que ensinar dentro da deles também. Por exemplo, você vai ensinar o católico como é que ele vai fazer, como é que ele vai fazer um melhoramento para um remédio. O que ele tem que fazer. Você vai ensinar o crente também o que ele tem que fazer para melhorar esse medicamento, esse remédio que ele vai tomar. Então
E também a gente vai ensinar também dentro da magia que é a nossa. O RA, a bola de fogo, ela não fica bem no galho de árvore. Depois que ela desce, ela carrega, às vezes ela demora um pouquinho, às vezes quando ela desce também, às vezes ela demora, às vezes ela observa alguma coisa perto. E depois ela carrega de energia e vai embora. Agora, o importante, o que é a bola de fogo? A bola de fogo não tem importância nenhuma, ela mesmo em si. Agora, o importante é o que é aquilo ali, o que ela representa. A bola de fogo, ela é que nem uma bateria. Se o carro não estiver carregando, a bateria descarrega e não funciona mais. E a bola de fogo é a mesma coisa, a hora que a energia dela vai acabando, ela vai amarelando e ela tem que carregar. Ela carregou de energia, ela some, aí você não vê ela mais. Aí ela é muito rápida. Tem umas que elas descem, carregam e saem, você não vê ela sair mais. Agora, quando ela está descendo, às vezes ela desce e ela ainda tem um pouco de energia, dá para ela, às vezes, parar, observar as pessoas, dar uma olhada nas pessoas depois, ela fala. E ela observa outras coisas também, pássaro, animal, depois ela vai embora. Depois ela vai para onde ela tem que carregar e de lá você não vê ela mais. E às vezes aquela bola que der, aquela que você vê ela descer para carregar, às vezes nunca mais você vai ver a mesma voltar para carregar. Volta outra ali no mesmo lugar, mas às vezes ela não volta mais. Porque não tem só o nosso planeta para carregar, tem vários planetas que carregam. Então, aonde estiver mais perto, o planeta que estiver mais perto e que tiver ouro, eles carregam. Carrega e vai embora. Isso é uma coisa que nós quase não ensinamos muito sobre essas partes, porque é uma coisa muito difícil da pessoa entender e dar aceitação, porque você para acreditar você teria que ter uma experiência com. Agora, fora disso, é muito difícil a pessoa às vezes acreditar ou concordar. Então a única coisa que a gente fala aqui pelo canal é mais ou menos isso aí, é onde elas descem porque tem ouro. Se não tiver ouro, elas não descem naquele lugar. Se embaixo, por exemplo, da cozinha do cara, do quarto do cara tiver ouro, elas descem dentro do quarto, dentro da cozinha, desce lá, carrega e vai embora. Eu conheci uma casa aí que é onde ela descia dentro da cozinha. Aí mexia, lá o cara da casa via ela descer dentro da cozinha. Esses dias mesmo agora, um amigo nosso aqui não fez contato com ela porque os caras ficou com medo. Mas de dia, hora do almoço, lá na roça, lá onde eu estava trabalhando, as almoças 9h30, devia ser umas 10 horas do dia.
Então eles ficam com medo. E na maior parte das vezes a pessoa quando vê assim de pertinho, na maior parte das vezes a pessoa fica com medo. Tem gente que corre, tem gente que fica parado, não consegue falar nada. Outros viram para trás e correm. Só que não corre para o lado dela, corre para o lado que ele está, para o lado para trás. E é a hora que a pessoa não pode ter medo, é a hora que a pessoa tem que fazer contato. Abra a boca, fala alguma coisa, pergunta a ele se eles querem falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. Você pergunta alguma coisa que você quer perguntar sobre alguma coisa e espera a resposta dele. Agora, a pessoa para acreditar assim, nessas bolas de fogo aí, ele tem que ter uma certa experiência com ela. Ou procurar, né? Procurar ainda esses lugares onde elas aparecem. Até que uma hora ele consegue falar com ele. A bola de fogo, ela é uma energia. Ela é uma energia, só que tipo que nem a nossa. Só que a nossa, nós só vamos conhecer essa energia nossa de verdade só depois que nós desencarna. Depois que nós desencarnar, nós vamos conhecer a nossa própria energia. Agora, eles não, eles já são uma energia evoluída. Muito mais evoluído que o ser humano. Ele é 1 milhão de vezes mais evoluído. Eles é tão evoluídos que eles tomam a forma que eles quiserem. Eles tomam a forma de qualquer coisa. Mas é só forma. Por exemplo, ele toma a forma lá de um homem. Se você chegar perto dele, levar a mão assim nele, você traz essa mão para o outro lado. É só energia. Por exemplo, eles passam no meio de uma pedreira, sai do outro lado. Entra no meio da água, sai do outro lado. Entra dentro da terra. E nós não. É a mesma coisa quando você está num sonho. No sonho você pode voar. Mas quando você carrega a carne nos ossos, você já não pode voar mais. Mas no sonho você pode, porque é a tua energia. Ela pode voar, sossegando. Tanto ela voa, como ela vai em distância aí de milhões, milhares de quilômetros aí, vai assim, questão de fração de segundo. Já nós, mesmo com o corpo e tudo, é demorado. Ô, mano, bem-vindo à live, boa noite. É, essas visões aí é o seguinte,
barulho de corrente é, geralmente a energia que ela está presa, ela não está encorrentada, é muito difícil. Ou pode estar, ela pode estar encorrentada também. Mas se um guardião encorrentar ela, ela pode estar encorrentada. Pode ser o barulho de corrente. O barulho de moeda é um tesouro enterrado. Alguma coisa está enterrada dentro da casa ou fora da casa. Porque às vezes, antigamente, as pessoas enterravam as coisas e deixavam lá enterrado. Ou já era a casa já antiga, ou é casa nova, que foi construída em cima dessas coisas enterradas. E às vezes as pessoas falam que a casa tem barulho, falam que a casa é assombrada, e é justamente por isso. É porque o guardião ele pode fazer coisa. Só que a energia daquela pessoa que morreu mesmo não faz nada. Não. Ela não tem muita força nem para derrubar o copo de cima da mesa. Agora o guardião tem. O guardião tanto tem força para derrubar ele, como tem força para atacar ele no você. Ele tem força para abrir porta, tem força para arrancar pedaço de reboque de parede, jogar a teia de cima para baixo. E esse tem força. E ele tem força para tomar forma também. Ele também consegue tomar forma. Já a energia de quem, que nem a pessoa mesmo que morreu, não tem. Ele teria que ter algum aparelho para conseguir tomar alguma forma. E primeiro, para ele falar com você também, você teria que ter um aparelho para poder captar a energia do aparelho para conseguir falar também. Isso aí é uma coisa que também lá para o ano que vem também, não sei se vai ser para janeiro, fevereiro, março, abril. A gente vai falar um pouco sobre isso aí também. Porque tem muita gente que não acredita. Não acredita que você possa falar com uma energia que já desencarnou. E hoje está muito fácil para isso. Agora, se você não tem uma energia boa, bem alta, você não consegue falar igual eu estou falando aqui com ela. E você ouvir ela falando. Mas existe um meio para isso. Por exemplo, você pega um par de variônica, você dá um comando para ela, variônica, me dá a direção de onde tem uma energia aqui dentro da casa. Ela vai te dar a direção, você vai encostar nessa energia. Você pega um radinho desse de pilha aí, ó, esses radinhos sem vergonha da China aí, você localiza uma rádio que está só chiando. E pelaquela rádio que está localizada só chiando, você consegue falar com aquela energia que está dentro da casa. Então hoje está muito simples demais, hoje está fácil demais, basta a pessoa querer. Então hoje está assim, fácil. Ué, a bola de fogo é uma coisa que você tem que perguntar para ele, ué, vocês querem fazer contato comigo? Vocês querem falar alguma coisa? Aí e já em seguida você fala, se vocês não quiserem perguntar, eu tenho uma pergunta para fazer, ou 2 ou 3 perguntas. E nessas perguntas que você vai fazer para ele, você que vai decidir o que você quer perguntar para ele. Se você quer alguma cura, alguma coisa. Se você tiver algum problema, você fala para eles que você queria fazer uma pergunta, vocês podem te ajudar a tal problema. Vocês podem resolver esse problema. Eu conheço uma pessoa que conseguiu falar com ele tinha um monte de problema, reumatismo, coluna quase travada. Ele tinha uns 50 e poucos anos e tinha começo de diabetes. Ele conseguiu falar com ele.
Ele falou com ele, falou para ele, "Ó, eu preciso falar com vocês que eu tenho um problema, eu queria ver se vocês resolviam esse problema para mim. E falou o problema. Eles não respondeu nada e ele falou o problema que tinha. E foi embora. Eles não responderam, a voz de fogo sumiu, não responderam nada, mas ele falou com ela. Aí foi embora, acabou de trabalhar aquele dia, foi embora. No outro dia ele levantou cedo, levantou bom, não sentiu dor nenhuma, dormiu a noite inteira bem. Levantou cedo, não teve dor na coluna, não teve nada, trabalhou o dia inteiro, não teve dor na coluna, não teve nada. Aí ele já começou a estranhar, ele falou, uai, hoje não senti dor na coluna. Aí os outros problemas que ele tem também desapareceu. Foi lá, mediu lá para diabetes, não tinha diabetes nenhum, estava normal. Agora ele está com 102 anos, que eu conversei com ele há pouco tempo agora. Esse ano agora eu conversei com ele, há uns 6 meses, mais ou menos. Ele está com 102 anos e não está em nada, ele não sofre nada. Vai lá para o sítio, trabalha como se tivesse 50 anos do mesmo jeito. E nunca mais teve contato também com a bola de fogo. E a bola de fogo não respondeu nada para ele, só que ele falou que tinha um problema e queria que vocês pudessem resolver para ele. Foi só isso. Agora ele resolveram o problema para ele. Deu uma saúde nova para ele. Então as coisas é muita coisa que a gente não entende, às vezes não. E às vezes acontece e fica muita coisa sem entender também. A única coisa que ele sabe é que eles deram uma saúde nova para ele. Só isso. Mas ele não sabe nem por que eles deram, nem nada. Não houve assim uma conversa. Agora, isso aí tem muitos fatos que já aconteceu, muitos relatos de nave, já teve nave, já pegou, já levou, trouxe de volta. Isso aí tem um punhado de relatos. Ah, não entendi. O Joel, tá vendo? Agora que eu vi que chegou aí bem vindo a like. Ah, e um feliz ano novo pra vocês também. A noite é a mesma coisa do dia. Por exemplo, se você usar as variônicas à noite é a mesma coisa do dia. Não muda nada. Se der para você enxergar elas cruzar, você pegar o rumo, pode usar do mesmo jeito.
Agora, a pessoa aí, por exemplo, se quiser, por exemplo, se quiser descobrir alguma coisa sobre bola de fogo, ele tem que andar atrás dela. Você sabe que tal lugar, as pessoas vêem muito ela descer lá, você tem que ficar do olho lá e tá sendo naquele lugar à espera dela para descer. E já tem pessoa que nem procura, não procura e elas descem perto. Agora tem pessoas que são mais visadas. Esse amigo nosso mesmo que mora aqui perto, ele, esses poucos dias atrás mesmo, ela parou na frente do carro dele. Ele pegou, parou o carro e saiu de dentro do carro. Eu falei, por que você não saiu, não perguntou se ela queria fazer algum contato, ou se você queria pedir alguma coisa, falar alguma coisa. Ele falou, rapaz, que jeito, eu tava tremendo, tudo lá no banco. Não ia descer de jeito nenhum, pra mim era assombração. Eu falei, rapaz, mas você não é crente? Você disse que não acredita em assombração? Ele falou, mas daquele jeito lá eu acreditei. Eu falei, então, aí, bom, não é que há um pouco mais de uma semana agora ele viu a bola de fogo de novo. Ele viu a bola de fogo de novo, viu os caras, eles conversando lá na moita de bambu, e ele não teve coragem de ir lá e conversar com eles. Então é tudo relativo. Se um dia mesmo, agora o ano que vem, talvez, quem sabe, eu chamo ele aqui para contar essa história, ele mesmo. Agora, às vezes uma pessoa que procura muito acaba não achando. Meu amigo, na qualquer lugar que você tiver, você aí da onde você está aí, pode ter 4, 5 beirando você aí, você nem saber. Quanto mais dentro de uma mata, quanto mais em estrada, pasto. Você sai no portão, tem um lá passando na calçada, ele olha, você acompanha o seu, vai até lá onde você vai, depois de lá ele acompanha o outro. É assim que a coisa funciona. Tem tanto Deus aqui trançando no ar e para todo lado, que é igual enxame de abelha quando junta. São milhões e milhões. É a mesma coisa, morre um parente teu, você põe ele lá no caixão, leva lá no cemitério. Você enterra o corpo lá, na hora que você vira as costas para vir embora para casa, ele vem junto com você. Ele vem para casa também. Você acha que ele vai ficar lá no cemitério? Bom, tem alguns que não tem casa, e às vezes acabam até ficando lá mesmo. Ou às vezes acompanha os caras que levam eles lá para o outro lado. Ou às vezes tem alguma igreja por perto, alguma coisa por perto. Eles chegam, entram também, ficam. Só que a coisa aí é complicada. Agora, essas coisas aí é outra coisa que precisa muita experiência, mas muita experiência mesmo. Por quê? Porque se você aprender a caçar essas energias dentro de casa, fora de casa, no pasto, no terreno, em qualquer lugar, dentro de mato, e você aprender a falar com ela, você começa a perceber, ela mesmo te fala para você quantas tem liberando. Por exemplo, você conversando com uma dentro da tua casa, ela te fala, não, nós tem 15 aqui dentro. Às vezes mora você, tua mulher e um filho, às vezes é só você e a mulher, às vezes só você. E tem mais 15 moradores junto com você.
Então, isso aí, a pessoa, quando ela começa a pegar essa experiência, ela descobre tudo isso. Agora, se a pessoa não pegar essas experiências aí, ele não vai descobrir nada. Ele vai ficar a mesma coisa de nada. E outra, essas energias que estão dentro de casa, geralmente, elas não fazem nada. Elas estão ali, estão ali. Agora existe um outro, também uns detalhes aí meio complicados. Porque se elas estiver presas ali dentro da casa, tiver ali um guardião prendendo elas ali dentro da casa, aí a casa fica meio mal assombrada. Eles falam que a casa fica meia mal assombrada. Por quê? Porque o guardião sai fazendo bagunça dentro da casa. E às vezes eles fazem aquelas energias fazer alguma bagunça também. Então o guardião prende elas lá dentro, elas não saem dali, elas ficam quase que encorrentadas ali dentro. Então a coisa aí, depois que você aprende essas coisas aí você começa a entender que a coisa não é fácil. Porque essas energias é o seguinte, para ela seguir com um plano melhor, elas precisam ter um encaminhamento, elas precisam ter uma pessoa que encaminha elas, com um plano de recuperação. Você chama um anjo de luz e o anjo de luz leva elas para um plano de recuperação. Mas se não tiver uma pessoa para fazer isso, elas ficam ali. Elas ficam aí 200, 500, 1000 anos aí. Porque não tem uma pessoa para encaminhar elas. Agora, os guardiões, você não precisa nem perguntar se eles querem ir, que eles não vão. Eles não vão mais nem. Mas a pessoa que vai fazer isso, também tem que ter uma energia boa e um bom conhecimento. E tem que estar protegido. Ele tem que ter um anjo de luz que protege ele. E também que socorre ele nessas horas, porque esse anjo dele tem que vir para poder fazer encaminhamento, que é uma energia de luz. Essa energia de luz é que vem fazer encaminhamento. Nós falamos o anjo porque fica mais fácil a pessoa entender. Então essa energia de luz ela vem e faz encaminhamento para um plano de recuperação, onde essas energias, que nós vamos falar de outra maneira que a pessoa entende, que são espíritos. Esses espíritos vai ser recuperado. Para que de lá ele siga para outra. Então mas fora disso fica aí. E outra coisa também, já que nós estamos falando aí, vamos falar também. Por exemplo, às vezes morre uma criança aí que morre de desastre, morre matada, atropelada, essas coisas. Aí a pessoa fala, é um anjo, você já foi pro céu. Não foi nada. Não foi nada pro céu não. Ela fica aqui. Porque ela não tem conhecimento ainda e ela precisa aprender muito. Então ela precisa ser encaminhada com um plano de recuperação para que ela recupere siga. Então quando você faz essas experiências, você tem essas experiências aí, ó. Então quando você fala com os espíritos falam, tem duas crianças aqui. Quantos anos tem a criança? Tem 5 anos, tem 6 anos, 7 anos. Então se fosse assim, elas estavam tudo no céu, não estava nada. E outra pessoa para fazer esse tipo de experiência, ele vai no lugar que tem acidente, esses acidentes que morre pai, mãe, filho, criança pequenininha. Você pode ir lá que está tudo junto. A família está tudo lá. Ou às vezes está onde está o acidente, ou às vezes está ali, em alguma capela, alguma coisa por perto ali. Então, meu amigo, não é fácil não. A pessoa acha que essa vida aqui, ela é brincadeira. Ela não é brincadeira. E a maioria das pessoas só vai aprender depois que desencarnar. E aí, depois que ele desencarnar, ele tem que torcer para ter uma pessoa de luz que consiga
encaminhar ele. Ele tem que ter a sorte de ter uma pessoa que faça isso. Porque hoje são muitas poucas pessoas que fazem isso. Hoje no mundo todo são poucas. Mas que tem, ainda tem muitos que fazem. Mas a demanda de energia para ser encaminhada é grande, muito grande. Teria que ter pelo menos 100 vezes mais de gente que tem hoje, que faz e que encaminha. Porque hoje a pessoa fala, isso aí não dá nada aqui, pensar ruim da fulano não dá nada, fazer aquilo outro não dá nada, crescer os olhos em cima das coisas dos outros não dá nada, ficar olhando a mulher dos outros não dá nada, ficar olhando a vida do teu vizinho, compra um carro novo, você está com um carro velho, não dá nada. Mas é a hora que você desencarnar é que você vai ver se vai dar nada ou não. Por quê? Porque as tuas práticas foi mais ruim do que boa, foi mais pro lado negro do que pro lado branco. Então, agora errar, nós todos erramos. Só que a gente precisa, pelo menos, tentar procurar errar menos. E estar sempre atento em pedir perdão desses erros, cedo e à noite. E tentar corrigir esses erros, porque não fica errando a mesma coisa direto. Outra coisa, fugir de pessoas negativas. Foge. Deixa a pessoa negativa para lá. Pede o Criador para que melhore elas, para que elas sejam as boas pessoas para frente. Mas sai de perto dela. Sai de perto porque essas pessoas, elas te causam muito problema. Além de causar problema para elas, te causam muito problema para você também. E às vezes, no fim, se você começar a ficar muito perto dessas pessoas com energia negativa, você acaba sendo uma pessoa negativa, igual ela. Tudo para ela não serve, tudo não presta, tudo é gente ruim, nada vale nada. Você pode dar o mundo inteiro para ela que ela acha que está pouco. Essas pessoas não servem, essas pessoas têm que estar longe dela. Porque pouco ou muito, nós temos que agradecer ao Criador. Bom, gente, tá chegando aí perto, nós encerrar a live. Então, vamos ver aqui alguma pergunta aqui que eu não respondi. É do Joel aqui. Através das variônicas. Peraí, não estou entendendo aqui não. Através do variônica. Não, bom, Joel, pelo que eu entendi aqui, não é. A variônica não é uma antena para espírito. A variônica é apenas uma ferramenta para você achar 1 milhão de coisas. Você acha qualquer coisa que você quiser com ela. Deus que você treine com elas e tem uma boa energia. E os espíritos, você não precisa andar longe para achar, eles estão tão perto às vezes que você nem 4, 5 passos você já está relando com eles. E outra coisa, o espírito, se você estiver sentado ou estiver em pé em algum lugar, eles não pedem licença para passar, não. Eles passam dentro do teu corpo, saem do outro lado e vão embora. Às vezes você sente aquele meio arrepio, assim, quando algum passa, assim, ele passou e vazou para o outro lado. Foi embora para o outro lado. Então é desse jeito. Mas nós entramos aí hoje aí nessas conversas aí, porque às vezes uma conversa leva a outra.
Agora você perguntou um negócio interessante. Pode sim. O guardião pode desviar você. Por exemplo, a hora que você vai chegar em cima do ouro, ele te leva você no outro lugar. É simples. Mas aí é falta de conhecimento, né? Falta de conhecer para usar as variônicas de acordo com a caçada que você vai fazer, né? Porque, por exemplo, se você dá um comando para ouro, ela te dá uma direção para ouro. Assim que ela te dá a direção, você para. Você para naquela direção, uns 4, 5 passos para frente, e faz outras perguntas para as variônicas. Se aquele ouro é vigiado, se for lá cruza, se não for lá não cruza, se aquele ouro lá tem um guardião que vigia, se não tem. Aí, dependendo das respostas, você vai para frente, dependendo das respostas, você conversa com o guardião através delas. Você com um par de variônica na mão, você pode conversar por meio de sinal com o guardião. Pode perguntar para ele, guardião, se você me der permissão para mim tirar esse tesouro, as variônicas cruzam. Se você não der, elas não cruzam. Aí você dá 3 passos à frente. Se elas cruzar, porque ele te deu permissão. Se não cruzar, ele não te deu. Faz outra pergunta. Fala, nós não consegue fazer um trato. Eu tiro a metade, deixo a metade, sei lá, faz um acordo. Aí fica na vontade de quem está usando as variônicas. O cara que tem que saber usar, né? Tem uns que às vezes até aceita acordo, mas a maioria não aceita não. Ô meu amigo, aí é o seguinte, se você deu o comando, é para ouro, um ouro natural. Ela baixou, você cavou, deu ferro, você já está fora do lugar, porque se você está caçando ouro, baixou, deu ferro, você não estava caçando ferro. Então alguma coisa estava errada no comando, qualquer coisa. Então você tem que fazer o comando e você tem que saber comandar. Agora, se você passar no teste das 4 cartas, você tem comando, senão você não tem. Se você não passar no teste das 4 cartas, seu comando é fraco. Quer dizer, é fraco. É a energia que é fraca, né? Aí é mais fácil você caçar com ouro. Aí você coloca ouro na cama, coloca um rubi na cama, caça com ouro. Então é que a gente fala aí pro pessoal, ó, trabalhar com radiestesia, trabalhar com comando, não é difícil. Não é difícil. A pessoa tem que prevalecer, tem que treinar mesmo. Ele faz o treinamento das 10 cartas, que as 10 cartas é só para treinar posição, treinar comando, treinar dar os passos, aprender que tamanho que é os passos da pessoa. Porque você põe a carta lá 1,5 m lá, ele não vai dar 1,5 m de passo. Se ele tiver 80 centímetros do passo, ele tem que pôr com 80. Então ele termina, por exemplo, o treino com as 10. Ele já vai direto para a de 4. A de 4 não é brincadeira. A de 4 não é brincadeira. Se ele não tiver uma boa energia e não treinar bastante mesmo, até a energia dele subir, ele não passa nas 10 cartas. Ele não passa e dá erro. Por exemplo, você dá o comando lá para ela cruzar no 3, ela vai lá e cruza no 4. Quer dizer, se você estivesse caçando minério, você dava o comando para a outra, ela cruzava em ferro. Não adianta, isso aí já aconteceu com um punhado. Eles acham que passa nas 10 cartas e o resto já está pronto para caçar minério, caçar diamante, caçar de tudo. Então não está. Então eu sempre falo pro pessoal, olha, eu nunca escondo, não tampo nada, não tampo sol com pneu, não tampo nada. Então a pessoa tem que. É o treino. Se a pessoa não treinar, não adianta.
é a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa que é aqui do Paraná, que ele usa as 10 cartas para contar o dinheiro, ele usa as variônicas para contar o dinheiro no bolso do outro. O cara aposta o dinheiro que tem no bolso se ele acertar. Agora você veja bem, se ele não tivesse um treino, mas um treino mesmo, uma energia boa, como é que ele ia dar falha? Chegava uma hora que falhava. Mas ele treinou mesmo e treinou pra valer. Agora, o treino com as 4 cartas é o seguinte: você tem que ter outra pessoa para baralhar as cartas e pôr as 4 cartas na distância do teu passo. Você tem que pegar teu passo, medir teu passo. Você tem 80 centímetros de passo, põe a carta 80 centímetros uma da outra. Você vai ficar a distância da primeira carta 3 metros. 3 passos teu. Eu falo 3 metros porque meu passo é 1 metro. Então a pessoa tiver 80, ele vai medir, ele vai dar 3 passos para trás, normal, e ficar lá para ele dar o comando. Porque quando ele dá o comando da primeira carta, ele dá 3 passos, ela já tem que cruzar em riba da primeira carta. Se ela cruzar antes ou cruzar depois, os passos dele estão errados. Então esse ano que vem também eu quero fazer mais uns 2 vídeos sobre esse problema aí também. Porque naquele vídeo que eu tenho lá, eu não explico para a pessoa que ele tem que dar o passo, ele tem que medir o passo dele. Então eu faço o vídeo lá, mas faço dentro de 1 metro, o meu passo é 1 metro. Mas o certo, a pessoa tem que medir o passo dele, porque senão a vara começa, às vezes ela cruza antes e cruza depois. Às vezes ele dá 4 passos, sendo que ele tinha que dar 3. Às vezes ela cruza com menos de 3, porque já está... Então é simples. Agora as variônicas, nem tudo o cara aprende aqui pelo canal. Nem tudo. Porque é muita coisa para aprender aqui, não tem como eu ensinar tudo. É mais de 1 milhão de coisas. Nem que eu vivesse mais 70 anos não ia dar tempo. Então a pessoa depois que ela pega uma certa altura, que ela passa aí pelas 4 cartas e já começa a ter um certo conhecimento, ele tem uma intimidade com as variônicas até intimidade com ele, a energia dele já está compatível com ela. O resto ele vai desenvolver sozinho, de curiosidade dele ele vai desenvolvendo muita coisa que a gente nem eu sei. É que nem o cara, esse dia para trás, eu falei para ele, se você achar uma folha no meio da estrada, pega a folha e coloca ela no chão, fica 3 passos para trás dela e você dá o comando para a variônica. No terceiro passo você cruza em cima da folha e em seguida você me dá a direção da árvore que caiu a folha. Ele falou assim, mas é possível isso aí? Eu falei, claro que é, ué. Você já passou nas 4 cartas, tudo para você é possível. Tem nada impossível mais para você com ela. Você pode mandar energia para uma pessoa doente lá para o Japão, lá fora, para qualquer lugar que você quiser. É a mesma coisa, por exemplo, o cara que não tem energia boa, ele pegar as variônicas e querer fazer uma transferência de energia para uma pessoa doente lá nos Estados Unidos. Ele não vai fazer de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não tem energia suficiente para isso. Então a diferença das coisas é isso aí. Ele vai pegar uma fruta aí, ele vai fazer um aumento de energia para essa fruta. Ele não vai conseguir fazer, por quê? Porque ele não tem energia suficiente para fazer isso. Se for ver, a fruta tem mais energia do que ele. Quer dizer, na verdade, a maioria das frutas tem energia alta, muito alta. Por quê? Porque elas ficam ali, no sol, elas ficam ali no vento, elas estão plantadas na terra,
já está ali debaixo de água, ela se alimenta a água do solo, então ela tem muita energia, ela tem muita energia acumulada. Agora, para você acumular mais energia nela, você precisa ter uma boa energia, mas boa mesmo. Agora, afinal de contas, tudo isso é só treinamento. Você treinou e as 4 cartas, ou as 4 caixas de fósforo, porque tem gente que não gosta de usar as cartas, então usa as caixas de fósforo. Esse teste ele é importante, ele é o teste mais importante de tudo, tudo. Por quê? Porque é ele que vai decidir, definir o que você vai fazer pela frente com o comando. Agora, sem você passar por ela, você pode dar comando. Às vezes você acerta, às vezes você erra. Você não pode garantir, não pode ter certeza. Mas o teste, esse teste, ele é muito importante. E às vezes tem gente que vai bem. Ele lá vai, primeira, segunda, terceira. Quando ele cai na quarta, ele erra. Volta tudo no começo. Aí ele erra na terceira, volta para trás. Às vezes ele consegue fazer as 4. Ele consegue acertar as 4. Aí ele volta no outro dia, ele consegue acertar 2. Mas esse aí é fácil de resolver esse problema quando isso acontece. Isso aconteceu agora há pouco tempo também, a gente corrigiu a pessoa. Olha, é o seguinte, no dia que você acertou, quando você acertou as 4, você já estava bom. A tua energia estava ótima. Quando você voltou de novo, a tua energia estava baixa. Você estava com problema. Você estava com problema para resolver, desentendimento com alguma pessoa, qualquer coisa estava errado durante o dia. Ele falou, Maurício, é mesmo, eu tive um desentendimento com uma pessoa e foi de tarde que eu fui fazer o treino. Pois é, você tinha que estar despreocupado. Quando você perceber que você está com algum problema, você resolve o problema primeiro, depois você vai fazer o teste. E ele resolveu o problema dele. Agora ele faz os testes e passa em todas. Mas o quê? Agora ele sabe a hora que ele pode fazer o teste e a hora que ele não pode. E a mesma coisa é uma pesquisa no campo. Se você estiver preocupado com um monte de dinheiro para pagar, um monte de gente atrás de você, brigado com a mulher, brigado com o filho, brigado não sei com quem, com a cabeça quente, ou com um arco na cabeça, você não vai, mas nem que você já tiver passado nas 4 cartas, você não vai fazer o você não vai passar lá. Então você tem que saber como é que você está lá. Então a coisa também tem muitas coisas que mandam aí. Bom, gente, nós vamos encerrar essa live, nós já estamos passando aí já 1 hora. Eu quero desejar a todos aí que estiveram com nós nas lives aí, que ainda está aí na live, nós estamos com mais de 4 pessoas, tivemos bastante perguntas. Desejar a todos um feliz ano novo, que o Criador abençoe a todos, que dê saúde, bastante dinheiro, um bom emprego, e que o Criador tome conta de nós, nos protege de tudo quanto é coisa ruim. Então, às vezes, sexta-feira eu não faço a live, às vezes, vamos supor, se eu fizer sexta-feira também eu vou dar um feliz ano novo para todo mundo, do mesmo jeito. Mas se caso a gente não se vê na sexta-feira, então já estou abreviando já em Deus e hoje. O Criador abençoe a todos e até a próxima live.